E aí família, tudo bem? Hoje vou fazer um vlogzinho, meu tá aqui a me preparar agora. Vou dar aulas, vou dar uma aulazinha. Então, é isso. Fica aí, acompanha o vídeo, a minha ida e ingresso, né? Vou dar aula de preparatório de matemática para o exame de admissão deste ano. Hoje vou dar, fiquem ligados, daqui a pouco vou já no transporte. Vamos lá, tá? Já cheguei, já peguei o segundo táxi, não pude gravar porque estava muito cheio, né? Não possibilitou fazer a gravação. Então é isso, já cheguei, agora vou em direção à casa da Paloma, né? Uma aluna nossa, é isso, acompanhem. Hoje vamos falar de frações. Vamos falar de frações, vamos resolver alguns exercícios, né, sobre fração e vocês vão ficar acompanhando do outro lado toda a aula. Hoje vou gravar toda a aula, ok? Irei gravar a aula toda, então fiquem ligados. Olha, é o primeiro dia de vlog, então se houver erros, não se preocupem, vamos melhorar. É isso, acompanhem. Eu estava aqui a descer a pedonal, vi uma vista, vocês precisam ver essa vista, é tão fixe, tão bonita. Vou mostrar para vocês, ok? Acabei de chegar, já me mudei, pus o uniforme de trabalho ou a bata, né, do profissional e comecei a falar um pouquinho com a Paloma, que é a nossa aluna. Infelizmente ela não queria aparecer nas câmeras porque estava com o cabelo mal trançado, ou seja, não havia trançado o cabelo. E comecei a mostrar o quadro em que vamos estar com ele, porque ela não tem quadro em casa, então temos que estar neste quadro
pequeno de ensino primário, que eu dou com ele aula nas crianças do primário. É isso, então estava aí a falar com ela, a lhe explicar como é que ela vai fazer a gravação, porque ela vai ter que pegar a câmera para mim e depois vamos trocar, é isso. E começamos com a nossa aula, pus a câmera pousada numa outra coisa e comecei a explicar para ela o que é que tínhamos que falar no dia de hoje, que seria, né, fração. Comecei a explicar para ela o que é uma fração, quais são os métodos para resolver uma fração e muito mais. Antes, porém, não havia ditado para ela, estava a dar a explicaçãozinha e depois tínhamos que ditar a matéria. Atenção, muita gente tem dito que matemática não é preciso conhecer a parte teórica, é só pegar a prática e já está. Não, não é bem assim. É necessário, muitas das vezes vai ser necessário, tu teres o domínio de uma base teórica. Esta base teórica depois vai lhe ajudar, né, a sustentar a tua prática. Então, quando eu estou a passar a lecionar, eu gosto de dar primeiramente uma basezinha teórica para nós podermos estar dentro de uma ideiazinha. Talvez nem todo mundo consegue, né, pôr toda a matéria em mente ou todos os teoremas. Então é necessário escrever um pouquinho os teoremas, depois vamos na prática. É isso, comecei a ditar para ela as regras de fração que nós íamos usar. Tínhamos que resolver o método de adição de frações com denominadores iguais primeiramente, e estava a ditar para ela, ela ia escrevendo, e depois também íamos falar da soma de frações com denominadores diferentes, multiplicação de frações e também divisão de frações. Então tinha que ditar para ela as regras todas e ela estava a apontar todas as regras para depois, quando ela estiver a estudar, não ter dúvidas. Caso ela esqueça uma das regras, ela vai ao caderno, vai recorrer, lê a regra e vai lhe facilitar a resolver os exercícios nesse caso. Depois de escrever as teorias, agora tínhamos que ir na prática, ou seja, tínhamos que dar exemplos daquilo que escrevemos, né? Nós vimos ali a regra da soma de frações com denominadores iguais. A regra diz: devemos manter um único denominador e somamos os numeradores. Lembra-se, denominadores são os números que ficam debaixo e os numeradores são os números que ficam em cima. Logo, somando os numeradores seria o 2 e o 3. Mantendo o denominador seria o 5. Vamos manter o 5. Então, o que aconteceu ali? Nós somamos 2 e o 3, que vai nos dar 5. E mantemos o nosso denominador 5. Depois começamos a simplificar, caso for possível. Neste caso, o 5 podemos dividir com o 5. 5 a dividir por 5 vai nos dar 1. Então, fizemos isso. Fizemos a divisão do 5 com o 5 que nos deu 1. E eu comecei a explicar para ela que em matemática não é obrigatório nós dividirmos caso não for divisível. Se fosse uma coisa indivisível, nós poderíamos muito bem manter ela, ok? Mas, porém, caso ela for equivalente, nós temos que simplificar. Lá eu pus exemplo de uma fração equivalente. Quando é que estamos diante de uma fração equivalente? Estamos diante de uma fração equivalente quando ela pode ser redutível, ok? Neste caso ali temos 8 por 18, ela é equivalente. Temos que calcular nesse caso o máximo divisor comum entre eles. O maior número que consegue dividir o 8 e o 18, claro, deve ser o número 2 neste caso. Então o MMC entre 8 e o 18 seria, ou é, o 2. É isso que nós fizemos ali na aula. Dividimos o 8 por 2 e também o 18 por 2. Eu ia explicando para ela, para ver se ela entendesse. Fui explicando, aplicando ideias e métodos diferentes, até que ela conseguiu entender o que é que nós estávamos a querer explicar. E depois dividimos, nesse caso, né? Depois dividimos o 8 por 2 e o 18 por 2. Ok, essa divisão é fácil. 8 a dividir por 2,
nos deu 4. Metemos aí o nosso 4. E o 18 a dividir por 2 nos deu 9 e metemos ali o nosso 9. Neste caso, o que acontece? Neste caso, isso significa dizer o 8 a dividir por 18 é a mesmíssima coisa que o 4 a dividir por 9. Chamamos o 8 a dividir por 18 de x e o 4 por 9 também de x. Isso implica dizer, se nós dividirmos isso, vai dar a mesmíssima coisa. Tal como vimos aqui no exemplo, né? Nas nossas calculadoras que está a passar ali, a divisão deu a mesmíssima coisa. E passamos para um próximo exemplo. Aí também a ideia é a mesma. Os denominadores são iguais. Quando os denominadores forem iguais na adição de fração, é fácil. Nós vamos manter um único denominador. Vamos conservar um único denominador e vamos adicionar, né? Ou subtrair os numeradores. É o que aconteceu ali. Repetimos a barra, eu estava a explicar para ela. Mantemos o denominador e somamos os numeradores. Pegamos o menos 13 mais o nosso 5. Ok, agora ali nós temos que ter muita, mas muita atenção. Nós temos aí menos 13 mais 5. O que é que eu faço para resolver esta soma básica, professor? Calma, ali tu vais aplicar a regra da soma. O que é que nos diz a regra da soma, senhor professor? A regra da soma diz o seguinte: ao somarmos dois números com sinais diferentes, nós devemos subtrair. De que modo? Vamos tirar no maior número o menor número, ok? Depois de nós tirar do maior número o menor número, vamos pôr a nossa solução. Agora, o exercício não terminou ali. Vamos analisar agora os sinais. O resultado final vai ganhar o sinal do maior número. Neste caso, o maior número é o 13, o sinal é negativo, então a nossa solução também deve ser negativa, ok? É isso que eu estava a explicar para ela até ela entender. Ela entendeu, metemos o sinal e continuei a explicar para ela que nós podemos pôr esse sinal negativo para toda a fração, ok? Podemos pôr esse sinal negativo para a fração, não só para 8, pode ser posto para a fração toda, porque o denominador é positivo. E assim, o nosso exemplo está feito, está bem resolvido, ok? É isso, fica aí a dica também para você. Acabamos de editar a teoria da soma de frações com denominadores diferentes. Agora vamos lá ao exemplo. O que é que diz a teoria ou a regra? Ao somarmos duas frações com denominadores diferentes, nós devemos igualar primeiramente os denominadores, depois vamos aplicar a regra da soma de frações com denominadores iguais. Nesse caso vamos manter um único denominador e iremos somar os numeradores. É isso que eu estava a explicar para ela, né? Mas o caminho mais fácil para igualar os denominadores é calcular o MMC entre os denominadores. Eu estava a explicar para ela como é que vamos fazer para calcular o MMC, que é fácil, né? O método mais simples é aplicar o método de Euclides, né? Vamos pegar o 3 e o 6, vamos decompor eles em fatores primos. O primeiro fator vai ser 2, o 3 não divide por 2, mantemos, o 6 divide por 2, dividimos o 6 por 2 que nos deu 3, ok? Depois continuamos com a nossa simplificação, o 3 por 3 deu 1 e o outro 3 também deu 1. Agora, MMC que é? MMC é o produto entre esses fatores, 2 vezes o 3 nesse caso, né? 2 vezes o 3 vai nos dar 6. Ok, então o que é que vai ser? O que vamos fazer neste caso?
Neste caso, nós vamos pegar, o nosso 6, vamos dividir com 3, vai nos dar 2, e também vamos dividir com 6, vai nos dar 1. Depois disso, vamos agora multiplicar, né, esses valores que nos deu com o numerador e com o denominador, né? O 2 vezes o 3 vai nos dar 6. 1 vezes 6 também vai nos dar 6. Então, o denominador comum será o 6. Então, pegamos também no 2, multiplicamos com 1, nos deu 2. Vamos pegar também no 1, multiplicamos com 5, vai nos dar 5 também. Ok? Eu estava aí a explicar para ela como é que as coisas vão funcionar. Neste caso, já tem denominadores iguais, agora somamos os numeradores. O 2 mais o 5 nos deu 7 sobre 6. Essa é a nossa resposta. Dei para ela, para ver se ela passasse. Depois de ela passar o exemplo, agora passei a ditar para ela as novas regras, que são as regras da multiplicação e da divisão entre duas frações. Eu dizia a regra, né? Para multiplicarmos duas frações é simples, nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ela ia escrevendo enquanto eu ia ditar. Depois também ditamos a regra da divisão de fração, que diz o seguinte: para dividirmos duas frações, basta mantermos a primeira fração e multiplicarmos com o verso da segunda fração. E lá ela escreveu todas as regras e passamos nos exemplos. Aí temos um exemplozinho, né? 25 sobre 13 vezes 26 sobre 5. Ok, ali está um exemplozinho. Como é que eu resolvo esta multiplicação de fração? Eu estava a explicar para ela o seguinte. Na multiplicação de fração, tu tens uma liberdade de escrita. Por quê? Porque a multiplicação é comutativa, ok? A multiplicação é comutativa. Nós podemos reescrever, né, esta fração como, já que o 25 divide com 5 e o 26 divide com o 13, nós vamos posicionar eles como cada um no seu denominador divisível. Pegamos o 5, metemos na posição da divisão com 25. Pegamos o 13 e metemos na divisão, na posição da divisão com o 26. Por quê, professor? Porque eles podem ser divisíveis. E na multiplicação isso pode acontecer, porque multiplicação é comutativa. Atenção, só acontece isso na multiplicação. Na soma e na divisão não podemos aplicar este método. Agora, assim as coisas ficam mais fácil. Eu ia explicando para ela que assim as coisas ficam mais fácil. Tu tens como dividir o 25 por 5 e o 26 por 13. E o 25 por 5 vai te dar 5. E o 26 a dividir por 13 vai te dar 2, ok? Metemos ali o nosso 2 também. Ela ficou admirada. Oh, professor, isso é possível? Eu disse sim, isso é possível. Continuando, isso é uma multiplicaçãozinha. Eu perguntei para ela quanto é que dá 5 vezes 2 e com muita energia ela disse 10, professor, claro, né? Quem não sabe que dá 10. E tá aí, resolvemos um exemplozinho e dei para ela passar. E passamos no segundo exemplo, que é a divisão de frações, ok? Olha aqui, neste exemplo nós já vimos aí a teoria que eu estava a falar para ela, que é a teoria que nós escrevemos, só falta aplicarmos. Como é que eu faço para resolver, professor? Tu vais lembrar da regra da multiplicação. Depois de lembrar da regra da multiplicação, tu simplesmente vais arrasar com a regra da divisão, porque a regra da divisão é o seguinte: para dividirmos duas frações, nós devemos manter a primeira fração e multiplicar com o inverso da segunda fração. Então, depois de nós aplicarmos esse processo de inverter, o que vai restar para nós ali é a regra da multiplicação de frações. Ok? Vai faltar aí aplicar a regra da multiplicação. Então eu ia explicando para ela, mantemos a primeira e invertemos a segunda fração. Neste caso, já que é 11 sobre 2, nós vamos pôr 2 sobre 11, ok? Depois daqui, vamos aplicar agora a regra da multiplicação de fração, que diz o seguinte: multiplicam entre numerador
e denominador entre denominador. Multiplicamos 5 vezes 2 nos deu 10 e 3 vezes 11 nos deu 33. E ali está. Essa é a nossa resposta. Fácil, né? Depois de ir para ela passar. E depois passamos num outro exemplo. Este é interessante porque muitos estudantes têm tido dúvidas neste exercício. Fração de uma fração. Aqui é divisão de fração ou divisão de duas frações em forma de fração. Como é que eu faço para resolver este tipo de questão? Então, ela também tinha dúvida nisso, ela aplicava muito este tipo de exercício. Então, comecei a explicar para ela com calma. Eu disse para ela o seguinte: faz de conta que 3 sobre 2 é o teu numerador. Eu sublinhei lá para ela entender bem. E 8 sobre 15 é o teu denominador. Então, tu vais aplicar a regra da divisão, porque esta barra que ali está, a barra de fração, na verdade representa uma divisão. Identifica simplesmente a barra maior e depois faz o seguinte: vais manter a primeira fração ou a primeira expressão e vais multiplicar com o inverso da segunda expressão ou fração, neste caso. O inverso de 8 sobre 15, claro que vai ser 15 sobre 8. Estava a explicar para ela, vamos inverter, inverta aqui, vamos lá inverter. Então o 15 vai subir e o 8 vai descer. Depois disso, vamos aplicar a regra da multiplicação. Aqui já é fácil, vamos multiplicar o 3 com o 15 e o 2 com o teu 8. E passamos aí a multiplicar o 3 com o 15, que nos deu 45, ok? Metemos o nosso 45 e multiplicamos também o 2 e o 8, que nos deu 16. Aquela foi a nossa resposta, 45 por 16 avos, e demos para ela passar. Eu estava a aconselhar ela, a dar algumas dicas para ela de como é que resolve-se exercícios, a como é que ela deve ter a resolver exercícios e muito mais. Algumas dúvidas que ela tinha, eu estava tirando as dúvidas, e aquela depois do final da aula sempre celhozinho, né? Das concentrações, como ela vai lidar com o teste. Muita gente também vai estar se perguntando: mas por que, se o preparatório é para a faculdade, por que estão a dar frações? É importante ter as bases para resolver exercícios maiores. Então estávamos a passar as bases para ela. E lá terminou a aula, já demos a aula, estava a me preparar para ver se põe os pés na estrada, para dar umas dicasinhas para a Paloma e para vocês, amigos, né? Infelizmente o áudio não estava nada a sair, tudo que eu falei também já esqueci, já não me lembro. Eu sei que já estava na estrada, com o pé à estrada, a caminho do transporte, que nós chamamos de Uaua. Atrás do Uaua, estava atrás do Uaua, e caminhava, e ali caminhava, nunca chegava. Caminhei, e depois vocês vão ver que já estou no Uaua e já estou a caminhar. Bom, família, a carga havia acabado, né? A carga havia acabado, o telefone havia desligado e já cheguei em casa, já cheguei há alguns minutinhos, de volta de 10 minutinhos, pus a carregar e é isso. Esse foi o meu dia. Hoje não demorei, hoje só dei aula numa pessoa, então o dia não foi muito corrido assim, ok? Então, vos aguardo até o próximo vídeo. Ok. O vídeo já está terminado e eu nem me apresentei. Para quem não me acompanha nas redes sociais, eu sou o professor Kiavomat, ok? Você vai me ver a partir de hoje na tua tela. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui neste canal. Vamos juntos, até o próximo encontro. Adeus.